A palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Romanos. Romanos capítulo 8, verso de número 15 em diante, que diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo que clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, logo somos herdeiros também, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, mas que também com Ele sejamos glorificados. Eu acabei de ler Romanos, capítulo 8, eu li do verso 15 até o verso de número 17, onde o apóstolo Paulo vai falar para nós sobre o conceito de filhos, que nós somos filhos de Deus, né? E ele conscientiza esse estado espiritual que nós vivemos quando nós assumimos a natureza de Cristo dentro da nossa vida. Não só esses versículos que nós lemos, mas todo o capítulo 8, ele vai aconselhar dessa forma, falando um pouco sobre a natureza e falando também sobre filhos. E especificamente agora ele traz para nós essa ideia de filhos por adoção e que nós recebemos o nosso Deus como Pai. E nós dizemos Abba, Pai, porque nós somos filhos e Deus é o nosso Pai que cuida de nós. Bom, para que a gente entenda essa interpretação de Paulo, essa colocação de Paulo sobre filhos por adoção, a gente precisa entender que na teologia existem 3 tipos de filhos, ok? Existem os filhos por criação, existem os filhos por eleição e existem os filhos por adoção. Os filhos por criação é Adão e Eva, ok? São os filhos que Deus fez, que Deus criou. Os filhos por eleição são os filhos que Deus elegeu. Pastor, quais foram os filhos que o Senhor elegeu? O povo de Israel. Deus não elegeu Israel? Deus não escolheu Israel para que através dele nascesse o Messias, nascesse aquele que iria remir, queria restaurar as nossas vidas, né? Que através dele ia ter remissão, né? Ia ter restauração dos nossos pecados. O Cristo veio do povo de Israel, né? Então, os filhos por eleição, que é o povo de Israel, como também os filhos por adoção, que somos nós. Em que aspecto nós somos filhos de adoção? Filhos por adoção. Quando a Bíblia fala que o Senhor veio para os seus, mas os seus não o receberam. O Senhor veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então, Israel rejeitou Cristo. Israel rejeitou o Messias. E glória a Deus que muitos rejeitaram a Cristo. Porque se não tivesse rejeitado a Cristo, nós não seríamos adotados. Hoje nós somos alcançados porque houve essa rejeição do povo de Israel. Por isso que nós somos chamados como filhos por adoção, né? Isso não significa que Deus ame mais Israel ou menos os gentios, né? Ou Deus ame mais os gentios e menos Israel. Não, Deus ama todos por iguais. Mas no plano dele de salvação, no plano dele de criação, estão esses 3 tipos de filhos que a teologia fala muito, que é o filho por criação, Adão e Eva, que foram criados, filhos por eleição, que é o povo de Israel, que foi eleito para que deles nascesse o Messias, e os filhos por adoção, onde nós nascemos na cruz, no Calvário, quando Jesus morreu, ressuscitou, e a partir desse momento todos nós fomos alcançados, tendo a oportunidade de chamar o nosso Deus como Pai, porque nós alcançamos a condição de filho quando reconhecemos Cristo como Senhor e nos submetemos à sua vontade e à sua palavra. Então é interessante a expressão que ele usa aqui sobre nós sermos filhos por adoção. E se você não tiver esse ensinamento que eu trouxe para você, você não vai entender o que Paulo está dizendo aqui. Porque não recebeste o espírito de escravidão
para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. É interessante que Paulo diz que nós não vivemos como escravos, né? Nós vivemos de maneira livre. Cristo nos fez livre. Apesar de Paulo também um dia, certa feita na Bíblia, ele usar a expressão escravo das orelhas furadas, no caso ele está querendo referir o sentimento dele por Deus, o amor dele por Deus. Ele é tão apegado a esse amor, ele é tão marcado por esse amor, que nada tira ele da presença, do propósito de Deus. Porém, todavia, a Bíblia traz para nós esse senso de liberdade, né? Nós somos filhos, mas somos filhos livres, né? O Senhor nos libertou. A Bíblia diz que se o Cristo te libertar, verdadeiramente vós sereis livres, né? Se verdadeiramente o Filho de Deus vos libertar, vós sereis livres. Então nós somos livres, o Senhor nos fez livres, a cruz nos tornou livres. Livres de quê, pastor? Livre das algemas do pecado, livre das oposições, livre das escravidões do mundo, da iniquidade. Então o Senhor nos deu esse senso de liberdade, ele nos faz livre. Quem tem o costume de aprisionar o homem é o diabo. Quem manipula o homem é o diabo. Você vê que até para Cristo se manifestar sobre a sua vida, ele só se manifesta quando você deseja. A Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, ele entrará e ceará com você. Significa que ele não vai invadir teu coração, ele não vai invadir a sua vida. Existem princípios que o próprio Deus estabeleceu e que diante desses princípios ele zela para que certas coisas aconteçam e se manifestem sobre a sua vida. Ao contrário do diabo, o diabo ele não espera você abrir porta. É claro que tem que ter uma legalidade para ele entrar, mas ele vai atacando, ele vai lançando flechas, ele vai colocando seus dardos inflamados, ele vai criando situações para tentar atingir a vida de alguém, né? O diabo ele vem com essa intenção de manipulação, com essa intenção de ataque. A própria Bíblia diz que ele caminha ao nosso derredor, né? Ele fica procurando uma brecha para tragar, para atingir, enquanto o nosso Deus é um Deus que nos transforma, que nos dá liberdade e a oportunidade de escolher a Ele, né? Eu tenho a liberdade de pecar, eu tenho a liberdade de errar, eu tenho a liberdade de falhar, mas uma vez que eu sou convertido e venho passar por um processo de nascimento verdadeiro, eu não tenho mais prazer no pecado. Eu posso pecar, mas eu não quero pecar. Por quê? Porque o pecado me afasta de Deus. O pecado me distancia da presença de Deus. Então eu me afasto de tudo aquilo que possa me afastar da presença de Deus. Eu tenho liberdade, mas eu não faço, porque eu tenho uma aliança com Deus. E por causa dessa aliança, eu não me envolvo com coisas que possam comprometer o meu relacionamento com Deus. Aí Paulo diz que nós somos filhos por adoção, filhos com liberdade, filhos que são livres e que clamamos e dizemos, Abba, Pai. Aí ele traz para nós a informação dizendo que Deus é Pai. Isso aqui só faz ele repetir o que Jesus disse na oração do Pai Nosso. Você lembra quando Jesus nos ensinou a orar? Jesus ensinou a orar dessa forma, Pai Nosso que estais no céu. Jesus nem nos ensinou dizendo Deus Nosso. Ele ensinou dizendo Pai Nosso. A expressão Pai para nós, ela nos aproxima muito mais do que a expressão Deus, né? A expressão Deus, ela dá aquele sentido de superioridade, de grandeza, que é tudo que Ele é. Só que ao mesmo tempo que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é tudo isso, o próprio Jesus nos ensinou a chamá-lo de Pai. E Pai, de maneira positiva, ele tem que ser alguém que está perto de nós, que nos aconselha, que nos protege, que nos guarda, que nos esconde, sabe? Que assume a nossa vida, que nos sustenta, que nos dá segurança. Tudo isso é um pai, não é? Um pai que protege, que provê. Então ele é um Deus que cuida da nossa vida. Talvez você parou para ouvir essa palavra agora e você tem passado por certas dificuldades e ainda não conheceu um Deus que possa se manifestar como Pai. Mas Ele quer se manifestar como Pai sobre a sua vida. A partir do momento que você é filho de Deus, Ele quer
entrar na sua vida como um pai para te ajudar, seja quais forem os seus dilemas, sabe? Ele tem prazer de ouvir a sua voz, ele tem prazer de ouvir a sua oração. E tudo aquilo que é importante para você, você deve orar e deve falar com Deus, para que Deus entre na sua vida e te ajude a tomar as decisões certas e direcione o teu coração para os caminhos certos. Entre tanta coisa que Jesus poderia nos ensinar a se referir sobre Deus, ele nos ensinou a chamar Deus de Pai. Ele é o nosso Pai. Perceba, ele não é só meu Pai, ele é nosso Pai. Pai nosso. Pai de todos aqueles que reconhecem Cristo como Senhor. Ele não é só meu. Ele não resolve só o meu problema, ele não atende só a minha vida, ele não é alguém que só está diante dos meus problemas e das minhas preocupações. Ele atende a todos que o recebem na condição de pai e se colocam na posição de filho, se submetendo à sua vontade, à sua palavra e os seus propósitos. Você consegue entender que existe um pai que cuida de você? Existe um pai que te dá segurança? Existe um pai que provê todas as coisas que você precisa e às vezes te dá livramentos que você nem consegue perceber. Situações que ele te livra e você não consegue nem perceber que ele te livrou. Caminhos que ele te escondeu. Enfermidades que ele te curou. Situações que poderiam ter piorado muito, só que o teu pai foi lá e se colocou como um escudo na sua frente, para que os ataques maiores não te atingissem. Porque essa é a função de um pai, que assume, que se levanta, que é seguro, que protege, que zela, que guarda, que é remidor. Sabe? Você tem um pai. Você não está jogado, você não está sozinho. Ainda que você não tenha tido um pai físico na terra, ainda que você não tenha tido um pai biológico na terra, um relacionamento com esse pai, né? Que você nasceu obviamente de um pai, mas eu falo nesse sentido de você não ter contato, de repente você não teve um pai presente sobre a sua vida, mas ainda que você não tenha um pai presente na terra, tem um pai no céu que cuida de você. Aliás, ele cuidou de você em momentos que você não poderia se cuidar. Quem sabe foi o próprio Deus que te livrou, que te guardou, que te escondeu, para que o mal não te atingisse e para que nenhuma cilada do inimigo te alcançasse. Tem um Pai, que é o teu Senhor, que te guarda, que te protege, que te esconde, que te preserva e que te coloca sobre as mãos dele para te abençoar. Ele é o seu Pai. Ele também é o seu amigo, que está presente sobre a sua vida, te ajudando nas suas piores dificuldades. Aí Paulo continua dizendo para nós aqui: porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, pelo que clamamos, Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, logo somos herdeiros também. Essa herança aqui é uma promessa, né? Se nós somos filhos, somos herdeiros. Significa que nós estamos debaixo de uma promessa. Quando um filho ele recebe alguma coisa do pai após a morte, ele recebe o quê? Uma herança. E essa herança é entregue para o filho, né? É o galardão para o filho de tudo aquilo que o pai construiu. Imagina o nosso Deus que está no céu. Se nós somos filhos dele, nós também estamos submetidos à sua vontade e também à sua herança. Nós vamos receber o céu, nós vamos morar com Cristo no céu, nós vamos andar com Jesus, nós vamos desfrutar do céu. Não é algo que é voltado somente para os anjos, não. Deus criou algo específico para a igreja dele, para a noiva dele, para estar com ele no céu. E nós vamos desfrutar disso porque nós somos
filhos, nós somos co-herdeiros de Cristo, conforme o texto diz. Nós temos uma herança no céu, sabe? De repente você aqui nessa terra não teve tanta coisa, não construiu tanta coisa, mas ainda que você não tenha morada na terra, a Bíblia diz que nós teremos uma morada no céu. Nós viveremos com Cristo no céu, onde não haverá dor, não haverá enfermidade, não haverá doença, não haverá peste, não haverá fome, não haverá nenhum tipo de sofrimento que nós vivemos nessa terra. Mas nós viveremos com Cristo de glória em glória. Aí ele diz, e se nós somos filhos, somos logo co-herdeiro também, e herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Aí Paulo traz para nós uma consciência e uma promessa novamente. Se nós padecemos com Cristo, com ele nós também seremos glorificados. É por isso que você vai perceber que andar com Jesus em alguns momentos fará você caminhar pelo mesmo caminho da cruz. Porque Jesus falou isso para nós, que aquele que quer ir com ele, que deveria negar a si mesmo e ir após ele, né? Então, por alguns momentos, o caminho de Cristo é o caminho da cruz, é o caminho da crucificação, é o caminho de negar a si mesmo, é o caminho da dor, é o caminho das dificuldades, é o caminho do sofrimento, é o caminho das aflições, é o caminho onde você vai ser perseguido. Jesus falou sobre isso. Não é o servo maior que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, também vão perseguir a vós. Então nós vamos passar pelo mesmo caminho de Cristo. Porém, não se esqueça dessa palavra. Se padecemos com Cristo, nós também glorificamos junto com Ele. Se nós padecemos com Cristo, também com Ele seremos glorificados. Há uma promessa de eternidade para a minha vida e para a sua vida. E essa promessa de ser glorificado com Cristo, de estar com Cristo no céu, de viver a eternidade, ela é a maior promessa que o ser humano pode receber de Deus na terra. Sabe, às vezes a gente acha que a maior bênção de Deus é Ele curar uma doença, é Ele abrir uma porta, é Ele fazer essas coisas assim, que são momentâneas, não que sejam desprezíveis. Ninguém gosta de sentir dor e ninguém gosta de passar por dificuldade. É muito bom quando a gente recebe a manifestação do poder de Deus. Só que essas manifestações vão ficar na terra, numa vida passageira que a gente pode viver entre 60, 80, 90 anos. Alguns não chegam nem a essa idade. A gente não sabe o tempo que a gente vai viver. Mas uma coisa é certa. Por mais que você passe nessa vida, que é tão passageira, se você passar nessa vida com Cristo, você vai receber a maior herança de todos, de todas, que é a eternidade. A salvação. Morar com Cristo na glória. Essa é a maior promessa que você vai receber do Evangelho, sabe? Melhor do que casa, melhor do que carro, melhor do que dinheiro, melhor do que qualquer coisa, do que família, do que namoro, do que amigo, do que tudo, é você partir dessa vida com Jesus. Então, permaneça firme com Ele e não deixe com que as aflições dessa vida venham te tirar do propósito dEle. Não deixe com que as dores dessa vida venham te afastar das dificuldades. Venham te afastar não da dificuldade, venham te afastar de Cristo. Não deixe com que os problemas dessa vida venham te afastar da presença dEle. Não deixe com que nada tire você do centro da vontade de Deus. Padeça com Cristo, sofra com Cristo, tenha convicção da sua fé, sabe? Sofra por amor ao Evangelho, por amor a Jesus. Porque aquele que padece com Cristo também será glorificado com Ele. Carrega a sua cruz, segue adiante, porque você é filho. Deus tem uma herança preparada para você e tem muita coisa boa do Pai que ainda vai se cumprir sobre a sua vida. Você recebe essa palavra? Deus falou com você? Então coloca aqui nos comentários, escreve aí: eu sou co-herdeiro com Cristo, eu recebo a herança de Deus, eu sou filho de Deus, Deus é o meu Pai, o Senhor é o nosso Pai,
o Senhor cuida de mim, eu creio na eternidade, não sei, alguma coisa que essa palavra falou no seu coração, eu espero no Senhor, eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu creio na eternidade, eu estou esperando a salvação, não sei, alguma coisa que essa palavra falou no seu coração, coloca aqui nos comentários para que seja consolidado as palavras que você ouviu e também para que pessoas também sejam edificadas da mesma forma como você foi, tá bom?